Eu não sei onde apertar. Onde tá lá? Olá. Ah! Boa noite, doutor Caciqueira. Boa noite, Leide Lima. É um prazer muito grande revê-la aqui a você e seus ouvintes, os espectadores da sua live. Muito prazer. O prazer é todo nosso. Pedindo desculpa pelo erro, o começo aí que deu um pouco de erro, mas estamos muito felizes com a sua presença e em nome do Comitê Multipartidário de Mulheres do Espírito Santo, queremos agradecer a sua participação. Sabemos quanto o senhor é um homem muito ocupado, principalmente nesse começo de ano, né, com as eleições do Congresso, do Senado, mas ficamos felizes que o senhor tirou um tempo para falar para a gente nessa noite. Então, muito obrigada e desculpa aí o começo aí. Então, vamos passar já, para não perder mais tempo, para o nosso tema de hoje, que gostaríamos que o senhor falasse para a gente, o tema é o socialismo no contexto atual da realidade brasileira, sua viabilidade e perspectiva futura, tanto no Brasil, na América Latina e no mundo. Gostaríamos que o senhor falasse para a gente sobre esse assunto, sobre a sua perspectiva. Muito obrigado pelo convite, pelo tema tão atual que nós queremos falar nessa noite. Cumprimento a todos os que estão todos e todas que estão nos acompanhando nessa live. Sei que é um prazer muito grande atender o convite da minha amiga Neide Lima, que tanto preza, companheira também de partido e uma amiga. Esse tema, Neide, companheiros, amigos, amigas, é um tema da maior importância. Para falar sobre ele, seria bom situar historicamente o socialismo, para que as pessoas entendam, porque há muitas pessoas, quando nós falamos, eu sou presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, e, portanto, muitas pessoas, quando conversam comigo, pessoas que não têm conhecimento sobre o socialismo, elas estão se referindo ao socialismo que não é o socialismo do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Elas estão se referindo a um socialismo ou a um regime que se dizia socialista, que aconteceu a partir da Revolução de 1917 na Rússia, que depois veio a se transformar na União Soviética e que se estendeu, depois da Segunda Guerra Mundial, por alguns países do leste europeu e de outros continentes. O socialismo do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, a ideia de socialismo com democracia, com liberdade, com pluralismo político, ideológico, programático, religioso, cultural, surgiu em 1947 com os fundadores do PSB. Entre eles, a liderança principal era o então senador João Mangabeira, que inclusive é o patrono da fundação do nosso partido. Ele surgiu quando estava na plenitude do regime que se dizia socialista da então União Soviética, e que ele era predominante, que no Brasil era representado pelo Partido Comunista Brasileiro. Que provocou enormes transformações, mas que, ao mesmo tempo, cometeu enormes atrocidades, porque era um partido que defendia a ditadura do proletariado, a proibição de se exercer a religião, de imprensa, não havia liberdade partidária, porque havia um único partido. Aquele socialismo nunca foi aceito pelos fundadores do PSB, e havia uma crítica do grupo liderado por João Mangabeira a esse tipo de socialismo. Nós não aceitamos esse tipo de socialismo. Por um lado, havia uma crítica aos liberais, com a sua política achando que o mercado e que o liberalismo e o individualismo podiam resolver tudo,
e havia também uma crítica ao socialismo predominante na época, que era aquele socialismo exercido na União Soviética e nos seus satélites do leste europeu. Pensado a partir da realidade brasileira, mas com esse pressuposto que é universal, o pressuposto do socialismo, da liberdade, da democracia, do pluralismo, da diversidade. Esse é o conceito de socialismo que nós adotamos. E mais ainda, que, diferentemente do socialismo real, que ainda hoje assim é denominado, da União Soviética, que foi conquistado através de uma sangrenta revolução, no caso do socialismo do PSB, houve a opção, e todos nós seguimos isso até hoje, de que nós só podemos chegar ao poder através do voto, através das eleições. E mantendo a liberdade dos demais partidos, do direito de religião, do direito a uma cultura diversa, do direito à diversidade, do direito à democracia, finalmente. E a democracia naquela perspectiva que nós pensamos nós socialistas. A democracia que não é apenas o direito de votar e ser votado, não é apenas o direito de ir e vir, mas é também esse direito. Mas é muito mais do que isso, é o direito a uma vida digna, um direito a uma vida com trabalho, uma vida com moradia, uma vida com saúde, uma vida com educação de qualidade. Isto é o significado prático do socialismo democrático, né? E que tem também um sentido profissional. Ele não é diferentemente de uma mágica em que você faz uma revolução e amanhã está implantando o regime socialista. Não, não é assim. Ele é são conquistas processuais que você vai aperfeiçoando medidas socializantes e vai implantando direitos e eliminando preconceitos, porque também tem esse aspecto de a eliminação de preconceito de qualquer natureza. Não aceitamos o preconceito de raça, não aceitamos o preconceito de cor, não aceitamos o preconceito sexual, não aceitamos a discriminação das mulheres, porque pregamos a igualdade entre homens e mulheres também. Então, todo esse vasto conceito de socialismo faz parte do socialismo que defende o Partido Socialista Brasileiro. Mas nós precisamos traduzir um pouco, porque ele tem que se refletir, e tem se refletido nas políticas dos governos do Partido Socialista Brasileiro, em diferentes âmbitos. Nós nunca chegamos à presidência da República, mas lutamos para isso, mas queremos fazer isso de forma gradual e através de eleições livres e democráticas, como deve ser. Mas o Partido Socialista Brasileiro, desde os anos 40, teve uma interrupção durante a ditadura de 64 a 85, que ele ficou fora de atuação, mas já nos anos 40 até os anos 64, ele administrou importantíssimas cidades, inclusive nos anos 50, o PSB administrou a primeira grande cidade do país, que naquela época era a terceira cidade do país, que foi Recife, com o prefeito Pelópio da Silveira. E ali se via uma administração diferente, que se valorizava a educação, se valorizava a saúde, se valorizava a higienização dos alimentos nas feiras e nos mercados, e uma urbanização e uma proposta de urbanização em que se fazia as chamadas cidades satélites, já na periferia, nos arredores de Recife, para evitar o que aconteceu depois por ter se desprezado essa ideia de planejamento urbanístico, né? Mas depois temos muitos outros governos. Quando voltamos, governos estaduais, governos municipais, capitais, centenas de cidades que ainda hoje governamos, né? Além de 2 governos estaduais, o do Espírito Santo e do Pernambuco, mas também já administramos vários outros estados, o Rio Grande do Norte, o Piauí, o Ceará, São Paulo, mais recentemente, né, com o governador, ainda que tenha sido no período tampão, o governador Márcio França. De modo que, e no plano nacional, embora nós não tenhamos chegado ao poder, nós participamos de lutas muito importantes no sentido de implantação de políticas públicas socializantes. E a mais emblemática delas é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde brasileiro é um dos mais interessantes, tem a melhor concepção do sistema de saúde, um dos melhores do mundo, porque você tem e ele é socializante. É um sistema público, universal e gratuito. Isto que caracteriza o direito à saúde, que está
está na Constituição da República. Né? Deles participamos muitos sanitaristas ligados ao PSB, mesmo antes da existência, da retomada do PSB, da reconstrução do Partido Socialista Brasileiro. Muitos deles, inclusive um deles, veio a ser depois ministro da Saúde, nos anos 90, 92 a 93 e 4, o ministro Jamil Haddad, que foi presidente do PSB. Lembro muito dele. Foi um dos fundadores e quem implantou, quem começou a implantação e a municipalização do Sistema Único de Saúde foi um presidente do PSB, o ex-senador, e à época já era deputado federal, e ministro da Saúde, Jamil Haddad, pelo PSB do Rio de Janeiro. Esse sistema, ele tem essas características, que são características de políticas socializantes, dentro de um regime democrático, em que todo cidadão tem direito a uma consulta, desde uma consulta de medicamentos até uma cirurgia de alta complexidade. Isso parece, infelizmente, foi um pouco assim naturalizado no Brasil, mas nem sempre foi assim. Eu, que nasci no Brasil, quando era muito jovem, pessoas que não tinham condições sequer, salvo se fosse por uma casa de caridade ou pelas Santa Casas, ter direito a uma consulta e depois não tinha dinheiro para comprar os medicamentos. E depois, quando surgia um problema que tinha que ter a cirurgia, não havia como fazer, porque os hospitais só atendiam aqueles que contribuíam com a Previdência Social. Lembro bem dessa época. Essa conquista, que já dura 30 anos, ela ficou muito evidenciada agora durante a pandemia da Covid-19, a importância dela. Nada obstante o negacionismo do governo Bolsonaro, nada obstante as negligências que foram adotadas, inclusive levando à renúncia de 2 ministros do Estado da Saúde, porque não aceitava a forma como o governo queria administrar a pandemia, mas ficou muito claro, hoje todo mundo sabe que está sendo fundamental para todos os brasileiros e brasileiras a existência do Sistema Único de Saúde. Creio que ele, que sempre foi boicotado pelos setores da saúde privada, depois dessa pandemia, a população brasileira vai compreender, já compreendeu mais do que nunca, a importância da manutenção e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde como uma política importante, humanitária e socializante, para que cada cidadão e cidadã possa fortalecer esse sistema como uma política de Estado, não como uma política de governo, para que ele possa se transformar num sistema ainda mais eficaz. E falo, isso foi quase um parêntese, porque o que é que tem isso a ver com socialismo? Tem a ver tudo com socialismo. E se você comparar que os Estados Unidos, sendo o país mais rico do planeta, não tem um sistema público de saúde e está tendo muita dificuldade, mais do que nós, embora tenha vacinas em quantidade, está tendo dificuldades porque ele não tem uma rede de vacinação nacional como tem o Brasil. E uma rede de vacinação nacional de muito sucesso. O que falta aqui no Brasil é o número de vacinas suficiente para vacinar a nossa população. E não falta de competência e de políticas públicas e de um serviço público para fazer a vacinação. Então, eu estou dando esse exemplo porque esse exemplo ele é emblemático do significado das políticas públicas que o Partido Socialista também prega, não é? Além disso, nós temos uma visão também sobre a questão da educação. Isso é socialismo também, para nós. Que todas as crianças estejam na escola e recebam uma educação de qualidade. Isto é que é importante. O sistema básico de saúde, o sistema básico de educação, nós pregamos que ele deveria ser todo público, gratuito, universal e de qualidade. Porque na hora que você dá à criança, seja de um pai operário, seja de um pai de classe média, seja de uma família de classe alta, a mesma oportunidade de ter o serviço público, de ter o serviço público de educação de qualidade, você está gerando as mesmas oportunidades para as crianças de diferentes classes sociais, e aí você pode dizer que isso é uma democracia social, uma democracia em que trata o filho do pobre, do rico e da classe média no plano de um direito essencial, que é o direito à educação, como um direito essencial e, portanto, a partir do momento que ele recebe educação básica de qualidade, ele estará em condições de desenvolver as suas potencialidades intelectuais da mesma forma que o filho
que nasceu numa família abastada, numa família rica ou numa família de classe média. Nós ainda, infelizmente, estamos muito longe disso. Mas esse é o nosso objetivo. Chegando à presidência da República, nós temos um sistema de educação muito semelhante ao sistema de saúde, com uma política educacional de qualidade, principalmente para o ensino básico, formando não apenas para o trabalho, porque é importante formar para o trabalho, mas também formando para a vida, formando o cidadão que tem direitos, mas também tem deveres. O cidadão, a escola é complementar à educação que se recebe em casa. Ela é muito fundamental, precisa ter disciplina, precisa ter eficiência, precisa ter dedicação, precisa ter respeito ao professor. Todos esses aspectos que é negligenciado no nosso sistema de ensino hoje precisam ser profundamente alterados para que nós possamos criar uma sociedade solidária, uma sociedade onde cada cidadão se sinta responsável não apenas por si próprio, o que já é muito importante, mas se sinta responsável também pela sociedade, pela coletividade da qual ele faz parte, que é a coletividade de um país maravilhoso chamado Brasil, com potencialidades extraordinárias do ponto de vista da sua infraestrutura, do ponto de vista da sua biodiversidade, do ponto de vista de ser um país que, lamentavelmente, ainda não teve um governo que pudesse explorar essas grandes potencialidades que o país tem, e não apenas para ser um país rico, porque o Brasil já é um país rico. O que acontece é que a riqueza no nosso país ela é concentrada. E aí tem outro aspecto da indicativa do significado do socialismo para nós. A prosperidade deve ser a busca de um governo socialista, mas, ao mesmo tempo, a gerar riqueza, mas também distribuir riqueza, distribuir renda, fazer com que as pessoas possam ter a oportunidade de... Acabar com a concentração de renda. Mas acabar com a concentração de renda, permitindo que as pessoas possam ter um nível de vida de qualidade, chegando quase à classe média, porque esse é um ideal do socialismo, né? Mas, para isso, é preciso ter uma visão econômica muito, muito eficiente. Por isso, nós estamos propondo, na nossa autorreforma, que está em discussão, o título é Economia, Prosperidade, Igualdade e Sustentabilidade. A sustentabilidade também, assim como a igualdade de oportunidades, faz parte das políticas públicas do Partido Socialista Brasileiro e do socialismo democrático que nós representamos. Porque o mundo hoje vive um dilema com relação à questão ambiental, que é tão negligenciada no atual governo, mas que também foi negligenciada em outros governos. E, nesse ponto de vista, nós somos uma potência ambiental, porque nós temos nada mais, nada menos do que biomas excelentes como a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia. E a Amazônia é um tesouro para o Brasil. Nós não precisamos destruir nem derrubar as florestas amazônicas. Nós precisamos conhecer a floresta amazônica, nós precisamos explorar a riqueza, a biodiversidade, a biotecnologia existente na floresta amazônica, não apenas para gerar riqueza para o país, mas para gerar também oportunidades para a população da Amazônia e do Brasil. Com Então, certeza. o que nós deveríamos estar fazendo é mandando centenas de milhares de estudantes jovens para a Europa e para os Estados Unidos para fazer curso de doutorado em biotecnologia, que, ao voltar, incentivasse eles para um centro de pesquisa da Amazônia, um centro de pesquisa de ponta, para estudar a biotecnologia e transformar os ativos da biotecnologia amazônica em ativos econômicos. E aí você teria que ter aí uma articulação empresarial que transformasse esses ativos. Por exemplo, você pode fazer centenas de medicamentos fitoterápicos a partir do conhecimento da floresta amazônica, da biotecnologia, da biodiversidade da Amazônia. Com certeza. Aqui nós temos um exemplo do que acontece. Fizeram o seguinte, com o açaí na Amazônia, que é uma fruta da Amazônia. Ela foi pirateada aqui e nos Estados Unidos hoje. Ela gera
bilhões de dólares porque transformaram o açaí. O açaí tem suco, o açaí tem pó, o açaí tem medicamento, o açaí tem shampoo, sabonete, cosméticos, uma variedade imensa que gera, mas está gerando isso lá nos Estados Unidos e não na Amazônia. Mas isso é um dos produtos da biodiversidade e da biotecnologia da Amazônia. Você tem centenas de produtos. Centenas, sabemos que temos. Centenas que tem. Então, essa região é uma riqueza para o país. Mas se você olhar também, o turismo que não é explorado no país é uma vergonha que um país tão lindo como o Brasil, com potencialidade tão grande na área de turismo, ele não seja devidamente. O Brasil recebe algo como 5 milhões de turistas por ano. Veja só, para você ter uma ideia, a Espanha, que é um país do tamanho do estado, exatamente do tamanho do estado de Minas Gerais, recebe 92, 93 e quase 100 milhões de turistas por ano. É um país bonito? É um país com grandes culturas? Mas o Brasil tem muito mais possibilidades, potencialmente, de ser um país que recebe essa quantidade de turistas do que a Espanha, se fosse minimamente explorado de forma eficiente o turismo no país, inclusive o turismo ecológico. Ecológico e sustentável. E sustentável, claro. Então, estou falando isso porque o que é que isso tem a ver com o socialismo? Né? O socialismo tudo a ver, né? Não é uma coisa etérea. Não. O socialismo se traduz em políticas públicas reais, que geram oportunidades, que geram uma formação cidadã, que gera a oportunidade de uma saúde de qualidade, que gera emprego, que gera renda, dá oportunidade a empresários, através de uma política de financiamento público, a desenvolver as suas potencialidades de grande empreendedor. Ninguém tem nada contra a riqueza, pelo contrário, nós queremos, o nosso socialismo quer gerar prosperidade e riqueza para que possamos, através dela, sustentar as políticas públicas que sejam capazes de gerar essas oportunidades aos brasileiros e brasileiras. Então, eu gosto de mesclar o que é teoricamente o socialismo, traduzindo em coisas práticas aquilo que pode ser entendido pela população como sendo uma política de natureza e de inspiração socialista. Então, aí você diz, mas há outras coisas, claro, na hora que você combate uma desigualdade, na hora que se combate a discriminação de um negro, de uma mulher, de um gay, ou de quem quer que seja, qualquer tipo de discriminação, você está tendo uma prática socialista. Você está, na hora que se conquista um direito a mais, você está construindo o socialismo, porque o socialismo é um processo e uma constituição permanente no sentido de ampliação da democracia. A democracia também não é pronta e acabada. A democracia ela precisa se renovar permanentemente e ser ampliada permanentemente. E tem que se traduzir... Está em construção, né? A democracia está em construção. Exatamente. Não apenas se traduzir, não apenas na ideia de votar e ser votado, mas também na ideia de ter direitos, ter deveres e ter progresso e ter igualdade de oportunidades para todos. Então, esse sistema que nós defendemos e queremos ver ampliado permanentemente a democracia é um tipo de socialismo democrático que nós defendemos aqui no Partido Socialista Brasileiro. Creio que... você pode interromper, viu, Neide, quando você quiser achar... Aqui tem muitas perguntas fazer e eu acho que vai complementar. Mas pode terminar aí que eu falo. Eu vou concluir apenas citando também algumas figuras que eu acho que são emblemáticas do socialismo que nós pensamos. Né? Quando caiu o socialismo soviético, e ele não deixou saudade, pelo menos para nós socialistas do PSB e socialistas democráticos, houve uma grande conferência em Londres, da qual participou o então primeiro-ministro de Israel, um grande estadista, Shimon Peres, também prêmio da paz, prêmio Nobel da Paz pela sua luta de defesa da paz entre israelenses e palestinos. E ele foi participar dessa conferência em Londres, e toda a imprensa internacional acompanhando. E quando deram palavra para ele, ele começou a falar sobre socialismo, assim como nós estamos falando agora, né? Porque ele era o primeiro-ministro de Israel. E os jornalistas, meio que estupefatos,
eles disseram, depois que terminou a conferência, foram entrevistar todas as autoridades que fizeram as suas conferências e perguntaram para ele: ministro, o senhor ficou falando de socialismo e o socialismo não, o socialismo ruiu, o socialismo ruiu. Existiu. Ele disse: não, não, o que acabou foi um tipo de socialismo com o qual nós nunca concordamos, porque o socialismo nunca vai acabar. O socialismo não é um Titanic. O socialismo não vai naufragar. O socialismo não é um Titanic. O socialismo é o mar. E o mar nunca vai naufragar, porque é o mar. Então, por quê? Porque é uma ideia que é de permanente aperfeiçoamento de um sistema político, de um sistema de políticas públicas que valorizam o ser humano, que humaniza a sociedade, que tem um conceito de sustentabilidade para que a natureza não seja destruída, como é pelo sistema capitalista, né? De modo que esse o sistema e esse é o socialismo que nós pensamos. Então, me coloco à disposição para aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Mandaram aqui algumas perguntas, apesar que dentro da sua explicação você já respondeu muita coisa. Mas muitos perguntaram assim, mesmo a gente, nós, né, que fazemos um socialismo diferenciado, com democracia e liberdade, é isso que o socialismo que nós pregamos. Porque muita gente ainda confunde o socialismo com o comunismo. Talvez nós temos que admitir que há uma certa ignorância sobre o conhecimento histórico do socialismo, né? E o comunismo. O comunismo era aquilo que estava, que era o partido Lá na União Soviética. Na Rússia, na União Soviética, no leste europeu, e ele tinha aspectos que se caracterizou por aspectos que nós nunca concordamos, né? Que é exatamente, você não tinha liberdade de imprensa, você tinha um regime chamado ditadura do proletariado e você não tinha direito à religião. Então, isto foi o comunismo. E que também, por vezes, era chamado por eles próprios de socialismo, eles construindo o comunismo. Então, isto acabou. E não foi o socialismo que ruiu. Este regime ruiu. Um regime que não nos permitia ao ser humano a liberdade. Esse regime, nós temos que admitir que lá na União Soviética, na Rússia e depois na União Soviética, ele provocou também profundas mudanças, mas não foi dentro da democracia, foi dentro de uma ditadura brutal, por sinal. E ditadura, não importa onde for, é sempre ruim, né? Claro, porque do nosso ponto de vista, não importa que a ditadura seja de esquerda ou de direita, a nós não pertence e nem nós defendemos esse tipo de ditadura. Você sabe, Neide, que você participou da reunião do Diretório Nacional, eu apresentei uma resolução quando nós condenamos o desrespeito aos direitos humanos na Venezuela, que se diz socialista, sem ser. E se é o socialista que eles defendem, não é o nosso, não é o socialismo do Partido Socialista Brasileiro, é outra coisa. Porque não importa onde os direitos humanos forem desrespeitados, onde a liberdade for... Não pode ser socialismo. Nós estaremos contra. Não importa que seja num país que se diga de esquerda ou de direita. Ditadura é ditadura exercida por... nenhuma é boa. E não há ditadura boa. A ditadura que de respeito à liberdade, de respeito aos direitos humanos, de respeito à diversidade, de respeito ao direito à religião, essa ditadura nós não aceitaremos. E isto é o que existia. Então, essas diferenças é que as pessoas, às vezes, confundem, né? Talvez por não conhecer bem a história, com o socialismo com o comunismo. Socialismo e comunismo, aquele tipo de comunismo, de regime comunista, nós nunca comungamos com ele. E nunca iremos comungar. E o nosso partido exatamente fez essa opção, a opção democrática. Então, igualdade, liberdade e democracia são, para nós, praticamente sinônimos, né? Um não existirá sem outro, no caso de governos regidos e exercidos por membros do Partido Socialista Brasileiro. Esse fim de semana mesmo, eu estive conversando com um pastor, ele diz que socialismo
não aceita que todo socialista é ateu. E que todo socialista não aceita religião cristã ou qualquer outra religião. E eu falei com ele que no nosso socialismo, com o socialismo e a liberdade que foi construído o nosso Partido Socialista, que sempre teve, né? Nunca houve essa pregação dentro do nosso partido que alguém pode ser ateu, ou evangélico, ou qualquer tipo de cristão que eles possam ser. Então, eu gostaria que você explicasse sobre esse ponto de vista, por que a extrema-direita cresceu tanto no Brasil como no mundo, principalmente levando em conta para essas pessoas que o senhor citou, né? Eu fiquei com vergonha de dizer, mas com ignorância, acreditando realmente nessa pregação que ser socialista não crê em Deus, não pode ser religioso. Com isso, a extrema-direita cresceu muito no Brasil e também em outros países do mundo e da América Latina. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Claro, isso é muito importante porque há uma grande mentira, é uma grande fake news afirmar que nós socialistas não temos religião, não respeitamos a religião. Muito pelo contrário. Nós somos um partido laico. O que é um partido laico? Nós não queremos partido religioso, porque não é bom para a democracia. Com certeza. O partido não é da religião católica, não é da religião protestante, não é da religião evangélica, não é da religião espírita, não é de religião alguma. Mas o partido, no nosso caso, tem pessoas de todas as religiões e respeita todas as religiões, porque todos têm o direito de fazer a sua escolha, seja ela qual for. Mas também alguns têm o direito de não ter religião nenhuma. E isso é uma coisa de natureza íntima de cada um. Não é algo que se possa impor a um membro do partido ser ou não ser religioso. Eu sou católico, mas conheço muitas pessoas que são protestantes no PSB. Conheço muitas que são espíritas. E conheço algumas poucas que não têm religião nenhuma. E eu tenho que respeitar essa pessoa. O que eu tenho que exigir, e o que nós temos que exigir de uma pessoa que não tem religião, é que ela respeite aquelas que têm religião. Porque ter religião é uma escolha individual, pessoal, de cada cidadão, de cada cidadã. Não é uma imposição e nem deve ser de ninguém. Agora, nós precisamos... A característica laica do Partido Socialista é exatamente essa. Não é um partido religioso e não deve ter partido religioso, deve ter partido laico, porque a democracia se caracteriza pela laicidade do regime. Respeito a todas as religiões. E, inclusive, vamos ser francos, né? O PT no governo teve muitos problemas, muitos defeitos, mas nunca impediu ninguém de exercer religião nenhuma. Ao contrário, né? A gente lembra, né, que o PT começou lá na base das igrejas católicas, né? O Lula e a Dilma nas igrejas protestantes, visitando, vi muitos pastores apoiando Lula, depois apoiando Dilma, né, também, que no Brasil passou por essa experiência, graças a Deus, de que alguém pudesse ser impedido de exercer a sua religião. E o nosso partido tem, por excelência, tem um excelente relacionamento com pessoas de religião evangélicas ou protestantes, como queremos chamar. Inclusive, no nosso debate da autorreforma, nós convidamos aqui no partido um teólogo, que também é professor da Universidade de Campinas, agora não me recordo o nome dele, que veio aqui conversar conosco sobre a presença evangélica na política brasileira. E eu acho muito importante que os evangélicos participem da política. Com certeza. Nós já participamos. Mas também os espíritas, mas também aqueles que não têm religião. Acho que o exercício da cidadania política deve ser feito por todos. E não há nenhum problema nenhum. Isso aí é uma grande fake news, achar que o socialista não respeita a religião. Nós temos religião, na nossa maioria. Eu conheço bem, eu sou presidente do Partido Socialista Brasileiro há 6 anos, estou caminhando para 7 anos de mandato, e encontramos, e você também, Neide, sabe disso, e todos que estão nos ouvindo, que conhecem o PSB, que nós respeitamos profundamente o exercício da religião pelos militantes e dirigentes do partido. E muitos deles têm, eu sou católico desde de tradição, da minha família,
gosto de assistir minhas missas, mas tenho um relacionamento muito profundo com muitas pessoas e amigos evangélicos, né? Também já fui muitas vezes frequentador de igrejas protestantes e acho muito bonito, muito interessante também o conhecimento da Bíblia, que é um ensinamento profundamente importante, que conta no Velho Testamento a história do grande povo de Israel, e depois veio o grande judeu, que foi Jesus Cristo, que veio para nos salvar, segundo a nossa concepção cristã, de maneira que não há essa possibilidade de que haja qualquer tipo de discriminação a qualquer tipo de expressão religiosa que existe no país ou no mundo. Estou muito feliz com essa explicação, porque para a gente que é militante, né, o senhor como presidente sabe que isso é cobrado para a gente no dia a dia, principalmente com a direita, né, com esse crescimento da direita, né, que faz questão, né, de usar fake news para pregar isso, e muitos acreditam, né? Mas eu gostaria de tudo que o senhor falou até agora sobre o socialismo. Quer dizer que o senhor acredita que o socialismo ele ainda é viável no mundo de hoje e no futuro? Ele é mais viável e mais atual do que nunca, sempre foi. Veja só, um capitalista que ressuscitasse hoje, tivesse existido no início do capitalismo, que nasceu praticamente na Inglaterra, ele se suicidaria de tanta decepção, porque o capitalismo, quando existiu, quando começou, você não tinha trabalho infantil, não tinha carga horária para os operários trabalharem, não tinha uma carteira de trabalho assinada por ninguém, não tinha justiça do trabalho, ou seja, era uma exploração, era quase uma escravidão. O que foi que mudou, que fez com que o capitalismo fizesse profundas concessões ao mundo do trabalho? Porque o capitalismo, como se diz, é o regime do capital. É o capital quem manda. Mas ele mudou profundamente, no sentido, inclusive, de ter que se autorreformar em função das ideias socialistas. Se não existissem as ideias socialistas, nós teríamos um mundo muito pior. Por quê? Começaram a se organizar os partidos de trabalhadores. Quando surgiu o capitalismo, os partidos, você para ingressar no partido tinha que ter um certo nível de renda. Não podia ser analfabeto, não podia ser pobre para ingressar, e tampouco ser mulher, porque as mulheres sequer votavam, né? Com certeza. Todas as grandes causas que fizeram com que a humanidade melhorasse as condições de vida das suas populações nasceram das ideias socialistas, ainda que dentro de um regime capitalista, mas essas lutas não foram nunca dos capitalistas, nunca foi da direita. A direita sempre defendeu o status quo, ou seja, o que estava aí, a exploração. Quem defendeu o voto da mulher foram os socialistas, a igualdade entre homens e mulheres foram os socialistas, os direitos trabalhistas foram os socialistas, o direito à saúde e a universalização dela, como temos aqui no Brasil, foram os socialistas. O mundo foi mudando em função da correlação de força entre o capital e o trabalho. E na medida que os trabalhadores se organizavam, faziam suas greves, suas lutas, e depois entraram e criaram os seus próprios partidos quando conquistaram esse direito, porque inicialmente não lhes era permitido, eles começaram a desenvolver as suas lutas e obrigou o capitalismo a ir se transformando. E os direitos que nós temos hoje, e o sistema de saúde, de educação, de segurança que nós temos hoje, decorre de todas essas lutas. E essas lutas não acabaram nem vão acabar. Não acabaram porque nós vivemos numa sociedade de classes, e as classes têm interesses diferentes. E, portanto, quando nós lutamos por um direito a mais, por um fim de uma discriminação a mais, por um direito a um sistema de saúde, o direito à paz, os socialistas sempre lutaram pela paz. A guerra é feita por interesses, geralmente de poderosos e do capital. Duas democracias nunca entraram em guerra com a outra.
Geralmente, quando as guerras que existem é entre um regime autoritário contra uma democracia, e não o inverso. Duas democracias procuram se entender, procuram conviver. Portanto, a paz é uma das grandes bandeiras do socialismo. Nós, por exemplo, escolhemos como emblema do nosso partido, a pomba da paz de Picasso, indicando que a paz é uma... E escolhemos também, e estamos introduzindo no nosso programa da autorreforma, a não violência ativa como uma forma de luta pacífica, de conquista de direitos e superação de discriminações. De modo que o sistema socialista se constrói com essas lutas, né? Pelo desenvolvimento, pela prosperidade, mas, sobretudo, se caracteriza pela igualdade de oportunidades e por um sistema de políticas públicas capaz de valorizar e humanizar o ser humano. Humanizar a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, a criança, né? E pela defesa intransigente da paz universal, do entendimento entre os povos, do respeito à autodeterminação dos povos. Então, essas prosperaram durante séculos. Já se vão séculos que se criou, e essas ideias existem no mundo, que houve deformações delas, sim, houve, nós constatamos isso, mas nós estamos falando de um tipo de socialismo que nós defendemos, e foi esse que eu expliquei há poucos instantes aqui. De maneira que nada que acontece para melhorar as condições de vida da humanidade acontece por acaso, ou cai do céu. Não. Vem das lutas políticas e sociais que nós todos, em várias partes do planeta, encetamos. Através dos partidos, através dos movimentos sociais, através de movimentos religiosos também. A religião, diversos tipos de religiões, já tiveram profunda influência política no sentido muito positivo e também no sentido negativo, porque é aquelas que, durante anos, também usaram a religião para desvirtuar a própria religião, o sentido de irmandade, de humanismo, de igualdade e tudo mais. Então, por isso que eu digo que o socialismo nunca foi tão necessário. Quando caiu o estado de bem-estar social que existiu na Europa, que está sendo desmontado gradativamente, mas não conseguiram porque existe completamente, mas ele está em processo de desconstrução. Porque como o equilíbrio entre o mundo do capital e do trabalho se desequilibrou com o fim da União Soviética, o capitalismo se sentiu vitorioso e desequilibrou as forças políticas mundiais. E começaram a desmontar o sistema pelo menos na Europa, o sistema de bem-estar, que é aquele que tem a Europa hoje, mesmo capitalista, são sociedades praticamente de classe média, né? Que hoje tem muito mais, uma qualidade de vida muito melhor do que os países ainda não desenvolvidos, como é o caso do Brasil. E tantos outros, né? A maioria dos países. De modo que nós temos convicção de que a nossa luta hoje é tão importante quanto sempre foi desde o início. A luta pelo socialismo, a luta pela igualdade de oportunidades, a luta pela paz mundial, a luta por um mundo sustentável, e não podemos explorar indefinidamente determinados recursos naturais, porque sabemos que eles são finitos e, portanto, nós queremos manter o nosso planeta como um planeta sustentável. Essa luta é a luta dos socialistas, e nós não vamos abrir mão nunca disso, né? E a humanidade, ela caminha, muitas vezes, uma direção e depois há retrocessos entre idas e vindas. Agora nós estamos vivendo esse momento, um momento de retrocesso e no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você veja, te dá uma ideia, a extrema-direita não tinha nenhum representante há 3 anos atrás no parlamento espanhol. Lá você tinha basicamente vários partidos, mas os partidos mais dominantes eram o Partido Popular, que é a direita, e o Partido Socialista, que é um partido muito antigo, como o nosso também, que já governou várias vezes e governa atualmente a Espanha. Mas nas 2 últimas eleições, a extrema-direita, pela primeira vez, desde que foi restaurada, desde que caiu a ditadura de Franco na Espanha, elegeu em 2 eleições que aconteceram em 3 anos, 54 representantes do Parlamento Europeu. É a terceira força política. Então, essa ascensão da extrema-direita, ela já aconteceu no passado e resultou
numa tremenda desgraça para a humanidade, que foi exatamente o regime de Hitler e de Mussolini, o que operou da própria Espanha de Franco e em Portugal, na própria Europa. Então, esses regimes foram regimes do atraso, foram regimes que provocaram guerras e provocaram desgraça para a humanidade, inclusive o Holocausto, que levou a vida, que trouxe 6 milhões de judeus, mas não só judeus, ciganos também, homossexuais, porque era o regime da discriminação e do ódio. E o que nós estamos vendo aflorar, esses instintos primitivos, inclusive no nosso país, que pugnam pela discriminação, pela violência, pelo uso de armas e contra a paz no nosso país, isto tem nome. Extrema-direita tem nome, é igual a você dizer fascismo. Fascismo é isso. Fascismo são essas ideias. Né? Foi assim que Hitler começou na Alemanha, enganando a população, e parece que a atmosfera negativa, por vezes, ela ronda certas áreas do mundo e começa a aflorar ideias primitivas que uma grande parte da nossa população, como da população mundial, por vezes se surpreende que esses espíritos primitivos ainda aflorem de maneira tão forte no Brasil e em várias partes da humanidade. Infelizmente, né? O senhor acredita que esse retrocesso que tivemos agora, nesses últimos anos, né, com a extrema-direita crescendo, nós vamos voltar a crescer, voltar à esquerda a tomar os seus espaços de poder? Olha, nós temos que admitir o seguinte, nós estamos no Brasil, o Brasil é um país com pouca experiência democrática. Esta que nós estamos vivendo, são 35 anos, é o maior período democrático da história brasileira. São 35 anos apenas. Nós tivemos o sistema político e partidário eleitoral instituído pela Constituição de 88, que, diga-se de passagem, Neide, é importante que a gente fale sobre as coisas positivas da política também. Foi nesse período que nós construímos o Sistema Único de Saúde, a universalização do ensino básico, o seguro-desemprego, a previdência social, a aposentadoria social rural. Tudo são programas sociais fantásticos, extraordinários, que foram uma conquista da população organizada e dos partidos que afloraram depois da ditadura de 64. Isso foi construído em 30 anos. Mas esse mesmo sistema político, nós temos que admitir, ele envelheceu, ele necrosou, ele se pulverizou demais com essa quantidade de partidos absolutamente desnecessários. Nós falamos aqui 5, 6 partidos programados, bem definidos, é o que nós defendemos. Ele necrosou e ele se corrompeu também, vamos ter que admitir isso, porque a democracia é assim, ela precisa de renovação. Quando o PT chegou no poder, eu tinha uma grande esperança que houvesse uma grande reforma política e um aperfeiçoamento do sistema partidário, eleitoral e político. Mas, infelizmente, aquele tal político que o presidente Lula chegou ao poder, ele não usou para fazer isso. Aliás, ele não usou para fazer nem sequer nenhuma reforma estrutural. Embora tenha feito alguns interessantes programas sociais, mas as verdadeiras conquistas sociais já tinham ocorrido antes do PT chegar ao poder, que foram essas que eu mencionei. Sistema Único de Saúde, seguro-desemprego, aposentadoria social rural. Só para vocês terem uma ideia, a aposentadoria social rural, que hoje é paga a mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras, e é um salário mínimo, que até pouco tempo custava $300, porque ele está se desvalorizando agora. Compare isso com a Bolsa Família, que pagava R$70, R$80 por pessoa, né? E que não era um direito, era um programa precário que qualquer presidente, depois do PT sair do poder, poderia ter, numa mera canetada, de ter acabado com ele. Não, a aposentadoria social é um direito. Você completou 55 ou 65, vai lá, prova que era trabalhador, independente de ter contribuído na cooperativa, você se aposenta.
Olha que coisa fantástica, né? O seguro-desemprego é a mesma coisa, você terminou. Não depende de um apadrinhamento político. Isso é que é direito. Isso é que foi conquista. Agora, o sistema político necrosou, ou bem a classe política atual refaz e refunda esse sistema em termos aceitáveis para recuperar a legitimidade, ou, lamentavelmente, nós vamos cair no outro sistema autoritário. O que nós estamos passando é esta ameaça. Mas falta, tanto à direita quanto à esquerda, excetuando o nosso partido, que reconhecemos isso e pregamos a refundação de um novo sistema político e partidário, ter senso crítico e autocrítico para, reconhecendo a precariedade e a ilegitimidade do atual sistema político, refundar esse sistema em novas bases para recuperar a legitimidade. Porque a democracia é um sistema de partidos. Não há democracia e ela começa a morrer quando os partidos começam a necrosar, como está acontecendo agora no Brasil. Então, se nós não tivermos essa capacidade, lamentavelmente vamos cair mais uma vez, o que não é nem uma novidade na história brasileira, num sistema autoritário, que é a ameaça que sofremos. Mas eu tenho muita esperança que nós possamos superar essas dificuldades, refundar um sistema político, manter a democracia, porque fora da democracia também não há... É como se diz, você disse muito bem, nós não aceitamos a ditadura de natureza nenhuma. Então, vamos lutar para reoxigenar a democracia brasileira, para legitimar um novo sistema político, para que nós possamos prosseguir nas conquistas de direitos, na melhora de vida para todos os cidadãos de todas as classes sociais, mas tendo políticas públicas prioritárias para aquelas classes que mais precisam do poder público e das políticas públicas. Com certeza. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui da companheira Carmen Pesce. Ela pergunta, a união da esquerda seria a solução para o Brasil? E, na situação atual, o que eu penso é que nós chegamos num ponto que nós precisamos procurar a formação, por exemplo, vamos tratar de 2022, por exemplo, que é a próxima eleição. Nós deveríamos procurar, como nós tentamos fazer, aliás, uma personalidade da vida nacional, respeitada, legitimada, para que ela possa receber apoio e congregar um conjunto de forças políticas e sociais que ela possa liderar com esse compromisso de refundar o sistema político e de melhorar as políticas públicas do nosso país. E com o projeto nacional de desenvolvimento. O momento atual, a contradição não é entre esquerda e direita. O momento que nós vivemos agora, a contradição principal é entre democracia e autoritarismo. Ou nós recuperamos essa capacidade de fazer florescer outra vez a democracia brasileira, ou nós cairemos no autoritarismo. E o nosso dever de socialistas é lutar por uma candidatura que tenha essa candidatura. Nós identificamos isso em 2018, quando nós tentamos emplacar a candidatura do ministro Joaquim Barbosa, que teria sido candidato eleito se tivesse aceito. Houve incompreensões aqui dentro do partido também sobre a candidatura dele, mas ele se saiu naquele momento. Não sei se será ele ainda, acho que até o período dele passou, mas haveremos de encontrar outra pessoa que possa unir, não apenas a esquerda, possa unir as forças democráticas, as forças sociais. Progressistas, né? Democratas progressistas. A democracia brasileira, que queiram construir um programa de desenvolvimento nacional com a visão estratégica de desenvolvimento. E o nosso país maravilhoso tem todas as potencialidades, todas as condições para desenvolver. Mas o problema essencial é político e ele precisa ser resolvido politicamente e eleitoralmente para que nós possamos desenvolver esse projeto, essa visão de país, essa visão de mundo que nós temos. Uma provocação, presidente. Sim. Para 2022, o senhor acredita que deveríamos formar uma frente única de esquerda para enfrentar essa direita, essa extrema-direita que está hoje no poder? Veja bem, é exatamente isso que eu acho que não é o caso agora, porque se nós tivermos uma disputa nesse momento, nós sofremos um retrocesso tão profundo
que a questão principal não é entre esquerda e direita. A questão principal é entre democracia e autoritarismo. Nós estamos vivendo um processo de implantação de um regime autoritário. Ele não cai de uma vez e nem se apresenta como autoritário. Ele começa a exercer as limitações gradativamente até a ditadura se instalar. É assim que se faz um regime autoritário. Eu vi nascer isso. Eu vivi e combati o regime autoritário de 64 até 85. Você vê, a ditadura de 64, veja como é enganoso. Em 64 se derrubou o governo constitucional do presidente João Goulart. E se fez uma eleição indireta no Congresso Nacional. E o presidente tocou uma chamada aqui no meu celular, desculpa. E o ex-presidente Juscelino Kubitschek, aliás, um grande presidente da República que nós tivemos, e à época era membro do Congresso Nacional, votou no Marechal Castelo Branco para presidente, indireto, para ser o presidente da República do golpe. Tancredo Neves, que era um homem que já tinha vivido a queda do governo de Vargas, que tinha sido ministro de Vargas, era um homem extremamente experiente e um democrata comprovado, chamou Juscelino. Juscelino, você está ficando louco, como é que você vai votar em Castelo? Não, eu vou votar em Castelo, Juscelino, ou Tancredo, porque daqui a 2 anos eu sou candidato à presidência da República. Aí Tancredo botou: meu Deus, você acha que vai ter candidato? Você acha que vai ter eleição em 66? Vai, eu sou candidato. Resultado, 2 anos depois, Juscelino estava cassado, exilado, e 10 anos depois foi morto numa morte que ainda hoje se pensa que foi feita através da Operação Condor. Veja como as ditaduras se implantam, elas se implantam gradativamente. Então, em 64, ele começou brando, ele tinha o apoio da igreja, ele tinha o apoio de vários setores, que depois de 4 anos, em 68, se convenceram que se tratava de uma ditadura muito forte, que prendeu, que exilou, que matou. Né? Então, torturou inúmeras pessoas. Estão aí as revelações que foram feitas e apuradas, né, sobre isso. Então, essa é a questão. Isto é o que nós queremos evitar novamente na nossa história, é que não passemos por uma nova ditadura. A gente precisa compreender as circunstâncias e colocar os interesses da população, da democracia e do nosso país acima dos interesses partidários. Há momentos em que, e este que nós vivemos é um deles, em que nós temos que ver mais além. E esse ver mais além é entender o que é prioritário, qual a luta prioritária do momento. E, às vezes, o nosso partido tem que, compreendendo isso, ele prestará um grande serviço ao país. Foi o que nós tentamos fazer com a candidatura Joaquim. Era evitar o Bolsonaro. Era evitar um retrocesso tão grande como nós tivemos. E não foi possível, mas nós precisamos tentar isso novamente na próxima eleição, em 2022. Nós não podemos desistir de lutar pela democracia, pela liberdade, pela igualdade de oportunidades. Esse é o nosso dever. Em diferentes momentos e de diferentes formas. Porque nós não somos nós que escolhemos a luta do momento. A luta do momento surge da realidade que nós estamos vivendo. E a realidade é uma realidade de ameaça à democracia. Quando você tem uma ministra que diz que a mulher é submissa, quando você tem um presidente que disse e fez o que fez com mulheres, não é? A forma como ele, quando você tem um presidente que usa de fake news e apoia grupos de extrema-direita que pede o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, não subestime isso, porque isto é ameaça democrática. Nós precisamos evitar isso. E para nós evitar isso, nós temos que fazer uma frente política e social, não apenas com a esquerda, porque a esquerda sozinha será incapaz de superar essas dificuldades que nós vivemos hoje. Pelo menos é assim que nós entendemos e é assim que nós vamos lutar, com essa perspectiva de superar esse momento difícil que vivemos. Precisamos nos unirmos com a esquerda, com os progressistas, com aqueles que acreditam que é possível
criar uma sociedade que conserve pelo menos os direitos que nós já adquirimos, né? Claro. Como o senhor citou, né? Porque tem ameaça, né? Até de perder os direitos, né? Do jeito que está hoje. Então, eu acredito que para 2022 é isso que o senhor falou. Temos que ter vários partidos de esquerda e progressistas num campo que vai combater essa extrema-direita. Não importa qual partido, né? Importa que estejam com a mesma finalidade. Pode ser partidos de centro, pode ser partidos que defendam a democracia. Defendem a democracia, a liberdade, né? De direitos e oportunidades. Pois é, presidente. Vamos indo para o final. Gostaria de agradecer imensamente sua presença. Tenho certeza que estamos todos, né, que eu vi, estamos muito felizes e aprendemos muito, ouvimos muito com as suas explicações, com as suas exposições. E gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para a gente terminar essa live maravilhosa com a sua presença hoje. Muito obrigado, Neide Lima, minha amiga Neide Lima. Eu quero agradecer a você e a todos os companheiros e companheiras que nos acompanharam durante essas palavras, que eu tive a oportunidade de pronunciar essas avaliações e esse pensamento e essa reflexão sobre o pensamento e a prática socialista. Mas eu quero apenas concluir dizendo o seguinte: este não é o momento da gente perder a esperança. Ao contrário, esse é o momento da gente acreditar que somando forças, que lutando, que erguendo as nossas cabeças, que juntando pessoas de bem, pessoas democráticas, pessoas humanitárias e expressando as ideias de paz, de solidariedade, de igualdade, de fim das discriminações, nós possamos vencer esse difícil momento que vive a vida política brasileira. É um momento que nós temos que transformar num momento mágico, um momento em que é necessário acreditar, é necessário ter força, é necessário unir forças para que nós possamos manter a democracia, porque só através da democracia nós podemos progredir no avanço dos programas sociais, das políticas públicas igualitárias, das políticas públicas humanitárias e na busca da paz social e da coesão social para a sociedade brasileira e para o mundo. Os socialistas aqui e em outras partes do mundo acreditam e praticam a paz e as políticas públicas que igualam as pessoas e não aquelas que guardam diferenças excessivas entre as pessoas e as suas condições de vida, tanto de saúde quanto de moradia, como de segurança, como das liberdades também, que elas são essenciais. As liberdades democráticas, elas são essenciais. E as liberdades civis também. O direito à igualdade entre homens e mulheres, tudo isso são pautas que nós precisamos aprofundar, nós precisamos conquistar. E esses retrocessos não é a primeira vez, nem no Brasil, nem na humanidade, que eles acontecem. Mas logo, a maioria da população desses países, inclusive do nosso Brasil, se Deus nos permitir e nos der força para lutar para isso, compreenderão o engano que é acreditar em fake news e acreditar em ideias retrógradas, que já nunca proporcionaram, muito menos hoje, proporcionarão o desenvolvimento e o crescimento material e espiritual dos brasileiros. De modo que a minha mensagem é de otimismo, de esperança, em que possamos construir dias melhores. Só podemos fazer isso se contarmos com cada um, com cada cidadão, com cada jovem, com cada homem de bem, que compreenda a necessidade de fazer essa evolução espiritual e material da sociedade e do povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até outra oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, Neide. Um abraço. Um abraço, presidente. Nós agradecemos ao senhor e a todos os telespectadores. E nós socialistas, né, nós acreditamos
a construção de um mundo melhor para todos e todas é possível. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. E que Deus nos abençoe, que seja melhor daqui para frente. Obrigado, um abraço. Outro, Luciano.